não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué capítulo 1, versículo 8. Um bom dia a todos. Nós vamos iniciar mais uma vez as nossas considerações na boa e preciosa palavra de Deus. Caro ouvinte, nós já vimos que a Bíblia não é apenas um livro qualquer. Vimos pela própria Escritura que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus. No texto que acabamos de ouvir, encontramos uma recomendação do próprio Deus a Josué, quando este recebeu a grande incumbência de substituir Moisés na liderança do povo de Israel. A tarefa não era nada fácil, mas Deus mostrou a Josué onde deveria encontrar a direção e segurança na sua palavra. Não cesses de falar deste livro, disse o Senhor. Josué deveria conhecer a palavra, meditar nela e, principalmente, obedecer ao que nela estava escrito. A palavra de Deus deveria ser a sua bússola, a sua guia. E Josué levou isso a sério. Sua vida e sua liderança demonstraram o resultado de um homem que se deixou orientar por Deus. A Bíblia registra que, durante todos os dias de Josué, o povo de Israel serviu ao Senhor. E mesmo depois de sua morte, durante os dias dos anciãos que haviam convivido com ele, o povo continuou servindo ao Senhor. Isso nos mostra uma verdade importante. A palavra de Deus não deve apenas ser conhecida. Não devemos ter apenas um mero conhecimento dela. Ela precisa transformar por inteiro a nossa vida. Encontramos esse mesmo princípio em outros homens das Escrituras. Davi, por exemplo, amava profundamente a palavra de Deus. Nós encontramos no Salmo 119: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Observe que Davi não dizia apenas que conhecia as Escrituras, mas que ele as guardava no coração. A palavra era para ele fonte de orientação, sabedoria e segurança. Quanto mais a conhecia, mais compreendia a vontade de Deus e mais desejava obedecê-la. Ao final de sua vida, Davi transmitiu a Salomão, seu filho, uma recomendação semelhante à que Josué havia recebido de Deus. Ele disse: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. Mas há alguém ainda maior do que Davi, maior do que Salomão, maior do que Josué, maior do que Moisés, que nós precisamos considerar muito agora: o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus conhecia profundamente as Escrituras. Podemos lembrar neste momento quando ele foi tentado por Satanás no deserto, e todas as vezes ele repetidamente respondia usando a palavra de Deus. Também está escrito. Cristo não tratava as Escrituras como um livro qualquer. Ele reconhecia sua autoridade e ensinava que elas apontam para uma realidade muito maior. Como nós vimos, em outra ocasião, o Senhor Jesus Cristo disse que a palavra de Deus testificava dele mesmo. Que declaração maravilhosa! A Bíblia não foi dada simplesmente para nos tornar pessoas melhores, mais sábias ou mais prósperas. Ela foi dada para nos revelar Deus, acima de tudo, nos revelar o Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que ela também revela a condição humana. Desde o início das Escrituras até o seu final, nós vamos encontrar então o propósito de Deus em salvar o pecador. E isso é especialmente importante para nós. Já vimos nesta série a realidade do pecado e da condenação. Vimos sobre a cruz do Senhor Jesus Cristo, o quanto ele teve que padecer pelos nossos pecados. Mas como podemos conhecer essas verdades? É por meio da palavra revelada de Deus. É nela que descobrimos quem nós somos, quem Deus é, a gravidade do nosso pecado e a maravilhosa salvação que Deus oferece por meio de Jesus Cristo. Por isso, queridos ouvintes, eu quero lhe fazer um convite, mais uma vez. Leia sempre a sua Bíblia. Não a leia apenas por tradição, costume ou curiosidade. Leia com um coração sincero, desejando conhecer a verdade. Abra as Escrituras e permita que Deus fale ao seu coração por meio delas. Procure conhecer o Senhor Jesus Cristo, pois ele é o grande tema, é o tema central das Escrituras. E conhecendo pela palavra, confiando nele pela fé, você encontrará aquilo que nenhum outro livro, nenhuma filosofia humana, nenhum preceito, crença, religião, nada neste mundo pode oferecer: a salvação eterna. O apóstolo Paulo disse a Timóteo que a palavra de Deus, as Escrituras, podem tornar sábio aquele que a lê para a salvação que há em Cristo Jesus. A Bíblia é verdadeiramente o livro dos livros, porque por meio dela Deus nos revela o caminho da vida e nos conduz ao conhecimento de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo.